Bem-vindos à nossa terceira aula da matéria de Introdução à Teologia. Continuando sobre os pensadores da teologia, nós chegamos a Martinho Lutero. Ele viveu do período, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 e morreu 18 de fevereiro de 1546. Foi um teólogo alemão, é considerado o pai espiritual da Reforma Protestante. Martinho Lutero, cujo nome original em alemão é Martin Luther, era filho de Hans Luther e Margaret Lindemann. No ano seguinte ao seu nascimento, 1484, sua família mudou-se para Mansfeld, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, Hans Luther deseja que seu filho viesse a tornar-se um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com o objetivo, enviou o jovem Martinho para as escolas de Mansfeld, Magdeburg e Eisenach. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde tocava alaúde e recebeu o apelido de O Filósofo. O jovem estudante graduou-se em bacharel em 1502 e mestrado em 1505, o segundo entre 17 candidatos. Seguindo os desejos paternos, inscreveu-se na escola de direito dessa universidade, mas tudo mudou após uma grande tempestade, com descargas elétricas ocorrida neste mesmo ano, 1505. Um raio caiu próximo de onde ele estava ao voltar de uma visita à casa dos pais. Aterrorizado, gritava então: "Ajuda-me, Santana! Eu me tornarei um monge." Tendo sobrevivido aos raios, deixou a faculdade, vendeu seus livros, com exceção dos de Virgílio, e entregou-o para a Ordem dos Agostinianos de Erfurt, a 17 de julho de 1505. A Teologia da Graça de Lutero. O desejo de obter os graus acadêmicos levaram Lutero a estudar as Escrituras em profundidade. Influenciado por sua formação humanista de buscar ir buscar as fontes, mergulhou nos estudos sobre a Igreja primitiva. Devido a isto, termos como penitência e honestidade ganhavam um novo significado para ele. Já convencido de que a Igreja havia perdido sua visão das verdades do cristianismo ensinadas nas Escrituras, sendo a mais importante delas a doutrina da chamada justificação, apenas pela fé. Lutero começou a ensinar que a salvação era um benefício concedido apenas por Deus, dado pela graça divina através de Jesus Cristo, e recebido apenas com a fé. Mais tarde, Lutero definiu e reintroduziu o princípio da distinção própria entre o Torá, que é as leis mosaicas, e os evangelhos, que reforçavam sua teologia da graça. Em consequência, Lutero acreditava que seu princípio de interpretação era o ponto inicial e essencial para o estudo das Escrituras. Notou ainda que a falta de clareza na distinção da lei e dos evangelhos era uma causa da incorreta compreensão dos evangelhos de Jesus pela Igreja de seu tempo, instituição a quem responsabilizava por haver criado e fomentado muitos erros teológicos fundamentais. No século XVI, João Calvino, no 10 de julho de 1509. Agora nós vamos falar sobre João Calvino, outro pensador da época, pensador da teologia, só que na época do século XVI. Ele morreu em Genebra em 27 de maio de 1564. Foi um teólogo cristão francês. Calvino fundou o calvinismo, uma forma de protestantismo cristão. Durante a Reforma Protestante, esta variante do protestantismo viria a ser bem sucedida em países como a Suíça, país de origem.
Países Baixos, África do Sul, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos da América. Nascido na Picárdia, ao norte da França, foi batizado com o nome de Jean Calvin. A tradução do apelido da família Calvin para o latim Calvinus deu origem ao nome Calvin, pelo qual se tornou conhecido. Calvino foi inicialmente um humanista, nunca foi ordenado sacerdote. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, este intelectual começou a ser visto gradualmente como a voz do movimento protestante, orando em igrejas e acabando por ser conhecido por muitos como padre. Vítima das perseguições aos protestantes na Roma, fugiu para Genebra em 1536, onde faleceu em 1564. Genebra tornou-se definitivamente no centro do protestantismo europeu e João Calvino permaneceu até hoje uma figura central da história da cidade e da Suíça. Lembrando que João Calvino, ele influenciou muitas pessoas e até hoje nós temos cristãos que seguem essa linha mais calvinista, né, da cessação dos dons espirituais, diferente da linha pentecostal. No século XVIII nós temos Jonathan Edwards. Ele nasceu em West Windsor, Connecticut, Estados Unidos da América, sendo seu pai um ministro do Evangelho que militou na igreja congregacional. Criado em um lar evangélico, e isto o estimulou sobremaneiramente desde o início de sua vida a um grande fervor espiritual. Tendo já desde a meninice grande preocupação com a obra de Deus e com a salvação de almas, ele começou a estudar latim aos 6 anos de idade, e aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Com 10 anos escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma, e aos 12 escreveu um excelente texto sobre aranhas voadoras. Em 1720 obteve o bacharelado no Colégio de Yale de fundação dos congregacionais de New Haven, iniciando em seguida os seus estudos teológicos nesta mesma instituição, obtendo o mestrado em 1722. Em seguida assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Após ser professor em Yale, sentiu o chamado para o ministério e pastoreou uma igreja presbiteriana em Nova York, em 1722, por um período de 8 meses. Em 1726, então, aos 23 anos, assumiu o posto de segundo pastor na igreja congregacional de Northampton, Massachusetts. Igreja esta que era pastoreada por seu avô Salomon Stoddard. É a segunda maior da região, com mais de 600 membros, o que era praticamente toda a população adulta daquela localidade. Em julho de 1727, casou-se com Sarah Pierrepont, filha de James Pierrepont, pastor da igreja de New Haven e bisneta do primeiro prefeito de Nova York, com quem teve 11 filhos, sendo que um deles foi o pai do vice-presidente Aaron Burr. Em 1729, com a morte de seu avô, Jonathan se tornou o pastor titular da igreja congregacional de Northampton, na qual 5 anos depois ocorreria um grande avivamento. Em 1774 ou meados de 1735, chamado o Grande Despertamento, que se iniciou entre os presbiterianos e luteranos na Pensilvânia e em Nova Jersey, e que teve seu apogeu por volta do ano de 1740, através do trabalho de George Whitefield. Foi nessa cidade que pregou seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, em 1750. Depois de pastorear a igreja congregacional em Northampton por 23 anos, Jonathan Edwards foi despedido pela igreja por ser contrário à prática
de se servir a ceia do Senhor a pessoas não convertidas, prática instituída por seu avô, e que era do gosto da igreja. Em seu sermão de despedida disse: portanto, quero exortá-lo sinceramente, para o seu próprio bem futuro, que tome cuidado daqui em diante com o espírito contencioso, e querem ver dias felizes. Busquem a paz e empenham-se em alcançá-la. 1 Pedro 3, 11, 10 e 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 13, 11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. No século XIX, temos Charles Grandison Finney. Foi um pregador, teólogo e avivalista estadunidense. Seu ministério é mais conhecido por incluir novas medidas na pregação e mudar o entendimento teológico do avivamento. Sua pregação converteu milhares de pessoas, embora creiam que poucas perseverassem na fé. Finney foi ordenado em uma igreja presbiteriana após discordar do calvinismo. Finney aceitou o arminianismo, embora alguns o identifiquem como seguidor de Pelágio. Ganhando a oposição deles, fundou um colégio em Oberlin, Ohio, cidade onde morreu em 1875. Deixou dezenas de sermões e uma obra de teologia sistemática. Sua teologia influenciou o pentecostalismo, especialmente sobre o batismo no Espírito Santo após a conversão. Então aqui, como já foi falado, sobre Charles Finney, nós temos acesso hoje em dia a uma obra que é uma teologia sistemática, a qual é bem utilizada no meio pentecostal. No século XX, nós temos Clive Staples Levis, conhecido como C.S. Lewis. Foi um autor e escritor norte-irlandês. Esse é o mesmo escritor das Crônicas de Nárnia. Ele se salientou pelo seu trabalho acadêmico sobre a literatura medieval pela apologética cristã, que ele desenvolveu através de várias obras e palestras. É igualmente conhecido por ser o autor da famosa série de livros infantis de nome As Crônicas de Nárnia. Nascido em Belfast, Irlanda do Norte, Clive Staples Levis cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nessa atmosfera cultural um mundo todo próprio, denominado por sua fértil imaginação e criatividade. Os seus pais, Albert James Levis e Flora Augusta Hamilton Levis, eram protestantes, mas não particularmente religiosos. Mais especificamente eram de origem metodista. Quando Clive tinha 3 anos, decidiu adotar o nome de Jack, nome pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos. Quando adolescentes, Levis e seu irmão Harry, 3 anos mais velho que ele, passavam quase todo o tempo dentro de casa dedicando-se à leitura de livros clássicos e distantes da realidade materialista e tecnológica do século XX. Aos 10 anos, a morte prematura de sua mãe fez com que ele ainda mais se isolasse da vida comum dos garotos de sua idade, buscando refúgio no campo de suas histórias de fantasias infantis. Na sua adolescência, encontrou a obra do compositor Richard Wagner e começou a interessar-se pela mitologia nórdica. Sua educação foi iniciada por um tutor particular e mais tarde por Malvern College, na Inglaterra, em 1916. Aos 18 anos de idade, foi admitido pela University College, em Oxford. Seus estudos foram interrompidos pelo serviço militar na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, retornou a Oxford. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele conheceu um outro soldado irlandês chamado Paddy Moore, com quem travou uma amizade.
Os dois fizeram uma promessa: se algum deles falecesse durante o conflito, o outro tomaria conta de sua família respectiva. Murray faleceu em 1918 e Lewis cumpriu com o seu compromisso. Após o final da guerra, Lewis procurou a mãe de Page Murray, a senhora Jane Murray, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte desta, em 1951. Lewis viveu em várias casas arrendadas com Murray e a sua família Murray e sua filha Murray, pacto que desagradou seu pai. Por essa altura, Clive já tinha abandonado o cristianismo, no qual fora educado na sua infância. Ensinou no Magdalen College de 1925 a 1954, e desde o ano até a sua morte em Oxford, foi professor de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Tornou-se altamente respeitado neste campo de estudo, tanto como professor como escritor. Seu livro Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, publicado em 1936, é considerado por muitos seu mais importante trabalho, pelo qual ganhou o prêmio Gollancz Memorial de Literatura. Em Oxford, conheceu vários escritores famosos, como Tolkien, que é o escritor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, T.S. Eliot, que ajudaram a voltar à fé cristã, e Howard Basfield. Lewis voltou à fé cristã no início da década de 1930. Ele dedicou-se a defendê-la e permaneceu na igreja anglicana. O conhecido teólogo evangélico J. E. Parker foi clérigo na igreja onde C.S. Lewis frequentava. Tem sido chamado o porta-voz não oficial do cristianismo, que ele soube divulgar de forma magistral, através de seus livros e palestras, onde ele apresentava sua crença na verdade literal das Escrituras Sagradas, sobre o Filho de Deus, sua vida, morte e ressurreição. Isso foi certamente verdade durante sua vida, mas de forma ainda mais evidente após a sua morte. Foi chamado até de Elvis Presley evangélico, devido à sua popularidade. Então aqui nós temos no século XXI, Martin Luther King Jr., que viveu no período de 1929 a 1968. Ele foi um pastor norte-americano, ganhou o prêmio Nobel, líder do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, partidário da não violência na luta contra os direitos civis da não violência na luta contra o racismo. Foi um pastor e ativista político estadunidense pertencente à Igreja Batista. Tornou-se um dos mais importantes líderes do ativismo pelos direitos civis, para negros e mulheres, principalmente. Nos Estados Unidos e no mundo, através de uma campanha de não violência e de amor para com o próximo, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, pouco antes de seu assassinato. Seu discurso mais famoso lembrado I have a dream. Eu tenho um sonho. Então aqui nós finalizamos nossa terceira aula da matéria de Introdução à Teologia.